Eu levei o tempo para fazer a vistoria de transferência, está aqui na minha mão, aprovado, tudo certinho, tudo bonitinho. E aconteceu algo curioso. Se você gosta, se interessa pelo mercado de carros usados, assiste esse vídeo até o final para você escutar aqui o que eu tenho para dizer sobre quilometragem, mais especificamente sobre a adulteração de quilometragem. As coisas perderam o controle, não é de hoje. A adulteração de quilometragem deve ter desde os tempos dos nossos pais, dos nossos avós, e acontece em todo mundo. Apesar de eu não conhecer todo mundo, eu imagino que picareta e gente querendo passar a perna no outro tem em qualquer lugar do mundo. Esse carro aqui, antes de eu avaliar ele, eu já tinha as informações de placa, Renavan e tal, e fui lá, fiz uma consulta simples no Detran de São Paulo. Aí você que está me assistindo, de repente o Detran do seu estado não fornece as informações, mas pelo menos o daqui de São Paulo, você tem a informação das últimas vistorias que foram feitas. Mas assim, é algo recente, é algo de alguns anos para cá. Estamos falando aqui de um carro 92, 28 anos, obviamente que outras transferências que foram feitas aí no passado não tem registro nenhum. E esse carro aqui, ele não tem nem registro recente. Por quê? Porque o antigo dono, né, o senhor que me vendeu o carro, ele estava com esse Tempra há pelo menos 5 anos, tá? Ou seja, de lá para cá não teve transferência, esse lance de fazer vistoria é mais recente, não tem registro nenhum, não existe nenhum registro no Detran deste carro de transferência e não tem da quilometragem, porque nessas vistorias eles colocam a quilometragem, né? Bom, eu fui ver esse carro sabendo que ele... Aliás, eu nem sabia qual era a quilometragem, para falar a verdade. Eu estava atrás de um carro barato aí para o projeto, vocês sabem disso, e quilometragem, ó... Porque eu sei que esses carros aqui, eles nunca têm quilometragem real. A quilometragem que aparece é sempre qualquer uma. Tanto faz se está dizendo que tem 50 mil ou 500 mil quilômetros. Eu já falei aí em vários vídeos, em colunas do UOL, que eu não me apego à quilometragem. Falo para você também não se apegar à quilometragem. Ainda mais quando a gente fala de carros antigos. Se você ainda é ingênuo de acreditar que muitos desses carros que estão sendo anunciados na internet aí com 20, 30, 40 anos, com essas quilometragens ridículas, se você ainda é ingênuo de acreditar nisso, eu sinto muito. E eu vou até dizer como que isso acontece, tá? Como que isso acontece com tanta frequência. Basta ver a quantidade de anúncio que tem aparecido aí na internet, se você segue aí canais, páginas e tudo mais, a quantidade de carros que aparecem com quilometragens ridículas. Quando eu digo ridículas, são quilometragens baixíssimas. Não é verdade. Aquilo não é verdade, meu amigo. Não é verdade. Não seja ingênuo, tá? Então você pega um carro como esse aqui, que não tem registro de quilometragem no Detran. É um carro barato, mas é um carro que tem potencial. Um carro que está bom de estrutura, tem bastante originalidade e tudo mais, não está faltando peças de acabamento. O que dá para fazer? Dá para o cara comprar esse carro barato, pelo preço que eu paguei aqui nesse carro. Aí ele vai lá e faz uma reforma simples, não a reforma que eu vou fazer. Eu quero fazer um negócio perfeito, eu quero fazer um negócio como se fosse para mim. Tá? Quando a gente faz um negócio para a gente faz com mais capricho. Quando a gente faz um negócio só visando o lucro, a gente quer que o negócio seja o mais barato possível, para que você consiga praticar um preço mais alto lá na hora da venda e tenha um lucro maior. Não é o caso aqui, eu quero deixar o carro perfeito. Aí esse cara vai lá, paga baratinho, ele vai fazer funilaria e pintura. Para você ver, esses carros que você vê aí, esses carros aí dos anos 90, 80, que estão liso de lata, meu amigo, é muito fácil deixar o carro liso de lata, é muito fácil. Existe uma coisinha que se chama massa plástica, tá? É muito fácil, e eu já avaliei vários. Tá? Eu já avaliei vários carros antigos, dos anos 90, 80, 70, 60. O mais antigo que eu avaliei foi um Impala 1960. Esse foi o que eu me lembro, esse foi o mais antigo. Tá? Já avaliei de todas essas décadas aí. Não estou me lembrando de algum da década de 50, mas não importa. Todos esses carros que eu avaliei, todos esses carros antigos que eu avaliei, tinha uma quantidade considerável de massa plástica. Tá? Não é que o carro está ruim, que o carro era... Não, era um carro normal. Era um carro normal como esse. Era um carro que viveu os seus anos,
que teve batidinhas de porta no mercado, quando alguém foi lá e bateu uma porta, bateu um carrinho, ralou um para-choque numa coluna de garagem, né? Alguém foi lá e deu um totozinho na traseira, quebrou um farol. Isso é um carro usado, isso é um carro com vida, isso acontece com todos, tá? Isso acontece com todos. Então, a massa plástica ela não é ruim, tá? Ela é um artifício utilizado, tá? Mas eu garanto para vocês, todos esses carros que eu avalio, todos eles têm. Então eram carros comuns, normais, que vai lá, passa por esse processo de reforma de qualquer jeito, muitas vezes é de qualquer jeito, muitas vezes utilizam massa plástica com excesso, ao invés de fazer ali um serviço de funilaria, e você não sabe exatamente se tem podre lá dentro ou não, mas os seus olhos estão vendo algo bonito, os seus olhos estão vendo aquele carro liso, brilhando, maravilhoso. Não se engane, tá? Tudo pode ser recuperado, tudo, tá? Adesivos, selos, tudo pode ser recuperado, tudo pode ser refeito, emblemas, tudo pode ser refeito, meu amigo, tudo. Ah, porque é original do carro, não sei o que. Tudo pode ser refeito. Acabamentos de plástico podem ser refeitos. Estofamento pode ser refeito. Não faltam empresas na internet aí para você procurar. Coloca aí tecido do Passat Iraque. Coloca aí no Google, você vai ver que tem aquele tecido vermelho bonito para você reformar um Passat Iraque. Tem peças, tem materiais, tem mão de obra específica para esse tipo de carro. Bom, aí ele foi lá, comprou esse carro barato, levanta o visual desse temprão aqui, troca o estofamento, faz uma pintura. De mecânica ele já tá bom. Garanto que o cara não vai fazer nada na mecânica desse carro. Nada. Do jeito que esse carro tá de mecânica, ele vai vender para você. Esse carro tá encardido, tem terra para tudo quanto é lado. Eu já matei 2 baratas, quem está acompanhando aí já sabe disso, né? Eu já matei 2 baratas, tem ovinho de barata e tal. Era um carro que estava na rua, o antigo dono já não estava usando mais, então o carro estava meio que parado na rua. Tem teto queimado, tudo mais, mas eu vou deixar esse carro muito bonito, você vai ver, eu vou deixar esse carro muito bonito. E aí, meu amigo, o que um oportunista teria feito no meu lugar? Você acha que ele teria registrado esses 214 mil reais aqui? 214 mil reais. 214 mil quilômetros. Você acha que ele teria registrado isso lá no Detran, sabendo que não tem nenhum histórico, sabendo que estava zerado? Não, ele não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Qualquer um poderia ter pego esse tempo aqui, ia mexer ali no painel, colocar ali 50, 30, ia colocar uma quilometragem ridícula, ia reformar esse carro, ia dar um tapa no visual desse carro. Ele não tem histórico de manutenção no manual, ele não teve revisões no manual, ele tem um manual original, bate o número do chassi, mas não tem nenhuma revisão, então o cara não ia nem precisar se preocupar em sumir com o manual, ele ia ter que sumir com os comprovantes das manutenções que foram feitas pelo dono anterior. Tem um monte de comprovante lá, troca de correia dentada, troca de amortecedor, isso ele ia ter que sumir. Por quê? Porque lá tem registro de data, tem registro de quilometragem, beleza, ele some com isso daí, ele some, não fica registro da quilometragem, você não tem como saber. No Detran não tem nada errado. E aí sim você vai lá e faz a vistoria. Depois que você mexeu no painel, você vai lá e faz a vistoria. Aí ele vai continuar sendo aprovado. Ele vai, porque a pessoa que faz a vistoria, ela não pode se basear no achismo. Ela vai bater o olho ali no carro, né, do jeito que está, e falar, esse carro não tem 50 mil. Mas ela vai lá no sistema do Detran, não tem nenhum registro, ela não pode, por achismo, falar que esse carro não tem 50 mil quilômetros. Ela vai lá e dá o aprovado, tira a foto do odômetro, aqui ó, foto do odômetro, com o registro de 50 mil. Beleza, aí o cara vai lá e reforma o carro. Faz isso, tudo isso que eu falei. Vai lá, reforma, funilaria, pintura, estofamento, higienização. Eita, essas higienizações aí que tem aos montes hoje, né? Esses serviços estéticos, eles são muito bons, mas são muito bons mesmo. São tão bons que o carro parece que acabou de sair da fábrica, porque eles limpam pecinhas de suspensão, limpam pecinhas do motor. O carro fica realmente um brinco, fica uma joia. E aí, você, meu caro amigo, paga uma fortuna achando que aquele carro é de fato aquilo ali que você está vendo. Ele não é, ele é um carro como esse aqui, ó. Ele é um carro como esse aqui. É verdade, meu amigo. A única chance de alguém me provar que a quilometragem é original é com todo o histórico da manutenção do carro, tá? E nunca tem. Aí eu vou lá ver. Inclusive, tem 2 semanas eu fui avaliar um carro, que eu ainda vou postar esse carro aqui no canal.
E eu não vou falar qual é, porque eu não quero prejudicar o meu cliente, né? Ele comprou o carro, mas comprou ciente de que a quilometragem não era original. Eu falei para ele, falei, ó, tá acusando aqui uma quilometragem, mas, cara, não é. Compre ciente que não é, tá bom? O carro tá legal, tá bonito, você vai curtir, é um carro antigo, dos anos 90, mas compre ciente que não é, tá bom? E eu não quero prejudicar, porque lá na frente ele vai querer vender, ele vai anunciar com a quilometragem que está lá no painel. Ninguém sabe qual é a quilometragem. Aliás, nem eu sei se esse Tempra tem 214. Ele tem no mínimo 214, no mínimo. Mas pode ser que um primeiro dono lá em 95 rodou 80 mil e baixou para 40. Como é que eu vou saber? Não tem como saber. É um carro que o painel é analógico, ele não tem injeção eletrônica, não tem nada. E mesmo nesses carros mais modernos, tem injeção, é só colocar lá o scanner que ele vai ler. Não lê porque os caras muitas vezes adulteram também a central do carro. Não tem como pegar, não tem como se rastrear. Quantas vezes você ouviu alguém que colocou o scanner e descobriu a quilometragem exata do carro? Quantas vezes, né? Eu ouvi isso pouquíssimas vezes, pouquíssimas, porque aí é o cara que adulterou só o painel, não adulterou a central. Mas isso não acontece, o cara já faz os dois. O que é o curioso de tudo isso? Quando eu estava lá na vistoria e eu comentei isso com a menina que me atendeu, eu falei para ela, ó, esse carro aí, ó, eu vou reformar, você vai ver ele bonitão. Essa quilometragem que você registrou, qualquer outro teria feito tudo isso que eu expliquei, né? Tudo isso que eu falei. Ela falou, mas isso acontece tanto aqui. Aí ela citou vários lojistas aqui da minha cidade, que vão lá fazer com ela. E ela recebe o carro e vê aquele volante, vê aquele banco. Eu falei, putz, esse carro não tem essa quilometragem. Aí vê lá, ela deu exemplo de um carro que está lá no painel, 69 mil quilômetros. Aí até tem histórico no Detran, até tem. Tem histórico que em 2016 ele tinha 67 mil. Ele rodou 2 mil de 2016 para cá. Qual a chance disso ser verdade? Né? Qual a chance? Né? Os carros foram feitos para rodar, meus amigos. Não sejam ingênuos, não caiam. Esses carros são muito legais. Eu adoro carro antigo. Eu adoro acompanhar páginas do Instagram que trabalham com carros antigos. Eu adoro. Eu sigo essas pessoas que eu estou falando. Eu sigo e gosto de ver os carros. Eu só não gosto de ver as quilometragens que não são reais. Não gosto. Eu penso que o carro ele tem que honrar a quilometragem que tem. Eu tenho aqui na minha garagem o meu Sentra com 215 mil quilômetros, quase igual, hein? 215 mil. Eu tenho o Civic com 123 mil quilômetros. Eu tenho o Máxima, que não está aqui agora, com 192, 93, alguma coisa assim. E agora eu tenho esse Tempra com 214 mil quilômetros. Tá vendo? Eu só tenho carro com alta quilometragem. E eu tenho orgulho de saber que eles rodaram tudo isso. Carro foi feito para rodar, carro não foi feito para ficar parado na garagem. Quer comprar um Tempra? Quer comprar um Monza? Um Gol GTI? Quer comprar um Santana? Uma Brasília? Um Fusca? Um Chevette? Um Landau? Um Opala? Um Dojão? Quer comprar um carro antigo? Cara, esquece esse lance de quilometragem, esquece, não seja ingênuo, não caia nessa. Compra aquele que está legal, aquele que está bonito, aquele que está gostoso de andar, aquele que você vai curtir. A quilometragem, usa ela apenas como uma referência para você fazer a manutenção do carro. E olhe lá, porque como obviamente são carros que vão rodar pouco, você nem pode se basear muito nela, por exemplo, para uma troca de óleo. Você não vai trocar o óleo de um carro que roda pouquíssimo a cada 10 mil quilômetros, porque pode ser que leve 5 anos para você rodar os 10 mil quilômetros. Tá? Mas não cai nessa. Tá? Não compartilha comigo não precisa mandar no meu WhatsApp. Olha que carro lindo, 40 mil quilômetros. Não manda não precisa, eu não acredito. Tá? Não precisa mandar não. Tá? Eu quero ver as fotos, eu gosto. Tá? Eu gosto de ver um carro usado bonito, mas não quero me convencer que a quilometragem é real. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.